Na vida, a gente passa por momentos muito difíceis. A gente engole nossas emoções, guarda elas para não machucar a nossa família, para não incomodar os nossos amigos, só que no final nós sofremos. Só que, no entanto, eles não sabem que estão fazendo uma das piores escolhas. E nesse vídeo, eu quero te ajudar quando esses momentos aparecerem. Porque, presta atenção, cavaleiros e cavaleiras, no mundo sempre vai ter momentos difíceis, sempre vai ter momentos desafiadores, momentos de dor, mas também o mundo vai ter momentos bons, momentos de felicidade. Tem dois lados dessa moeda. Só que o problema é que muita gente não sabe lidar com esses momentos. Não sabe lidar com essas emoções. Porque o que matou mais de todas as guerras, juntando todas as guerras, toda a matança, foi a ignorância. Porque se você soltar, você sente que vai causar problemas. E se você guardar, você sente que você vai estar destruindo a si mesmo. E muitas vezes as pessoas escolhem ser uma bomba relógio. Só que isso é uma raiz quase invisível que a gente não percebe, mas que muda o jogo todo. Muitas vezes, quando a gente está passando por momentos difíceis, principalmente quem é jovem, quem ainda está descobrindo como é que é o mundo, quando a gente passa por momentos difíceis, é muito normal a gente guardar para si, para nós mesmos. Pegar esse sentimento e guardar pra gente mesmo. Muitas vezes a gente guarda para não incomodar as outras pessoas porque acha que os nossos problemas são, sei lá, fúteis, como se a depressão fosse fútil e que as outras pessoas não deviam saber, que não vão se importar. Ou a pessoa pode fingir que tá tudo bem, porque de acordo com os pais delas disseram que o homem não pode chorar, o homem não pode ser aquilo, a mulher não pode ser assim. Evita falar para não gerar conflito. Evita falar com os pais para não gerar conflito. Evita falar com seus amigos verdadeiros para não gerar conflito. Engole palavras o tempo todo porque sente que se falar vai explodir. Sente que se falar vai tomar uma voadora. Sente que falar as pessoas vão atacar de volta. Os pais vão atacar de volta. E o que a pessoa escolhe? Ela escolhe sofrer sozinha. Ela escolhe pegar esse sentimento, pegar esse momento ruim da vida, esse momento desafiador e guardar para elas mesmas. Engolir todos os seus sentimentos, todas as suas emoções e fingir que tá tudo bem. Só que isso vai de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua raiz. Cada pessoa tem a sua raiz do problema, da onde isso surgiu. Eu vou te dar um exemplo. Tem raiz do problema que foram os pais que ensinaram a engolir o choro. Já viu pais que falaram, o homem não chora, para de chorar, engole o choro. Sabe, olha que horrível. Olha que horrível os pais falar. Imagina o pai falar pro filho, engole o choro, para de chorar. Claro, tem momentos que Claro, tem momentos que não vale a pena chorar. Mas só que eles não podem falar dessa maneira. Quer dizer, eles podem, né? Mas vai dar destruindo os filhos dele no futuro. Ao invés de chegar e falar, pare de chorar por esse motivo besta, eles podiam falar, não chore por isso, guarde suas lágrimas para um momento melhor. Guarde suas lágrimas para uma outra coisa. Não chore por esse tipo de coisa. Se você sente vontade de chorar, chore. Foda que o seu mundo disse que o homem não pode chorar. Foda as regras que a sociedade colocou. Porque chorar alivia. Chorar alivia. Ele estabiliza a nossa mente. Ele estabiliza, a gente ajusta uma balança interna. Tá tudo bem chorar. E chorar não é um sinal de fraqueza. Claro, defina um momento certo para chorar e a duração. Porque, bem, não acho que é muito útil chorar na frente do seu trabalho, né? Na frente de todo mundo. E também não acho que é muito útil você viver uma vida chorando. Você tá indo para o trabalho chorando, tá no trabalho chorando, volta no trabalho chorando, dorme chorando, acorda chorando. Isso não é normal, entende? Defina um tempo para chorar também. Não viva uma vida triste, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que você viva uma vida triste. Ele não quer que você vive rastejando, ele quer que você viva voando, entende? Outra raiz que essa aqui também é bem forte e acredito que é bem comum, que é a falta de confiança nos pais. Por quê? Tem muitos pais que acabam sendo narcisistas, pais que menosprezam os filhos, tratam um filho diferente do que o outro, sabe? Essas coisas perdem a confiança. E sabe como é que perde a confiança? Os pais podem perder, os filhos podem perder a confiança dos pais de uma maneira muito simples. Exemplo, a pessoa vai lá no hospital e vai ter que tomar injeção. Aí os pais falam, não vai doer nada não. Aí o filho vai lá e sente dor. Coloca lá, sente dor. Aí ele percebe que o pai mentiu, né? E qual é a chance do filho não acreditar na próxima vez? E qual é a chance de que essa pequena coisinha faça o filho começar a ter um pé atrás nos pais? Porque caso você não saiba, perto dos 7 anos, perto dos 10 anos, muita coisa define como é que a gente vai ser como adulto. Por isso que o inimigo quer destruir crianças. Porque se ele destruir crianças, ele destrói adultos. O que será que seus pais falaram pra você na infância? Será que eles falaram que o homem não pode chorar? Será que eles mentiram pra você? Sabe, mentiram pra você, falaram que
que ia fazer tal coisa, mas não fizeram? Será que eles te deixaram na mão, aí você perdeu a confiança neles? Será que eles na verdade eram pais ruins, que se você faz alguma coisa pra eles, eles iriam dar duas voadoras, falariam que a depressão é coisa, é birra, essas coisas? Como é que foi essa infância? Outra raiz também é que a pessoa aprendeu a viver sozinha. Sozinha, talvez ela era uma pessoa boazinha, mas ela viveu de uma forma mais sozinha e começou a lidar com tudo na vida sem o auxílio das pessoas. Como assim? Muitas vezes os pais não dão muita atenção para os filhos, muitas vezes assim, que eles acabam gerando isso. E meio que eles começam a eles mesmos resolver os problemas da vida dele. Claro, isso é totalmente normal. Só que eles começam a, como posso dizer, tentar fazer tudo de forma independente, apenas ele. Sabe, se acontecer um problema, ele mesmo vai resolver, não pede ajuda dos pais, ele não pede um feedback dos pais, dos amigos. Sabe, a pessoa sente que tem que resolver por conta própria. Talvez nunca foi ensinado que ela podia buscar apoio, talvez ela não confia nos pais, talvez ela não confia nos amigos, ou talvez essa pessoa não tenha amigos, sabe? E no final, decide que não quer incomodar. Quer guardar tudo pra si mesmo, porque não quer incomodar as pessoas. Essa pessoa, ela pode ser até boa, mas só que ela sente que se ela falar pra alguém, isso vai incomodar. Pode ser um pai ruim, um pai bom, mas de vez em quando tem uns pensamentos, como posso dizer, uns pensamentos meio errados que fazem a pessoa acreditar numa verdade que não é verdade. Porque o pai daquela pessoa, os pais, os amigos, podem ser bons, mas só que se colocar isso na cabeça dela, que ela tem que resolver os seus problemas sozinho, que nunca deve buscar ajuda, aí não tem mais o que fazer, né? Destrói ela, né? Não é que não tem mais o que fazer, né? Mas o que eu quero dizer é que o que colocaram na nossa cabeça, muitas vezes, vai definir como é que a gente vai pensar como adulto. Por isso que a infância é um momento muito importante. Tem esse tipo de pessoa, aquela pessoa que tenta resolver tudo sozinha. Eu tô deixando mais... num sentido mais literal, realmente, a maioria das coisas sozinha, sabe? E, sabe, tentar resolver sozinho, sem buscar apoio. Eu tô querendo dizer nesse ponto aí. Aquela pessoa que quer ser independente das pessoas. Claro, eu bato no pé e falo sim, parabéns. Seja independente em relação à autonomia. Autonomia eu bato o pé com certeza, autonomia. E pessoas não dá, né? Por exemplo, você precisou da pessoa que construiu o celular, do designer, da pessoa que construiu o YouTube, sabe? A gente sempre precisa de pessoas. Mas eu concordo. Autonomia é extremamente importante. Tomar decisões por conta própria. Não precisar de pessoas para tomar certas atitudes, sabe? É esse ponto, mas entenda, tem pessoa que não consegue. Ou talvez a raiz possa ser que essa pessoa não consegue confiar nas outras. Talvez ela perdeu a confiança, talvez perdeu a confiança nos pais, então perdeu a confiança nos amigos. Ou talvez essa pessoa namorou e perdeu a confiança depois de sofrer um relacionamento. Começou a achar que todas as pessoas são iguais, que todos os homens são iguais, que todas as mulheres são iguais. Aí não quer namorar mais com alguém, não começa a acreditar nas pessoas, acha que todas as pessoas mentem, acha que todas as pessoas são más, sabe? Talvez não tão literal, mas sabe, aquela pessoa que perdeu a confiança nas pessoas, não foi a confiança nos pais apenas, mas só que nas pessoas, tem também essa raiz do problema. Outra raiz que pode ser que essa pessoa tá achando que ela tá sendo forte. Talvez ela possa estar achando que essa é a maneira certa de resolver aquilo. Só que não é exatamente essa maneira certa. Porque tem muita gente que acha que o certo é guardar tudo pra si mesmo, pra não preocupar ninguém, pra não causar problema pra ninguém. O que acontece é como engolir uma bomba, né? Ao invés de você jogar essa bomba lá pra longe, essa pessoa escolhe engolir essa bomba. Uma bomba relógio que uma hora vai explodir. O que eu tô querendo dizer aqui, tenta achar sua raiz invisível. O que te faz você não conseguir, você guardar tudo pra si mesmo? O que te faz? Será que alguém te força a engolir tudo isso? Será que alguém te força? Será que você perdeu a confiança? Tenta achar a raiz invisível, a raiz do problema. Porque se a gente não saber a raiz, a gente não vai conseguir como tirar ela, a gente não vai conseguir vencer. Porque vai faltar informações para saber o inimigo, entende? Só que o problema é que as pessoas acham que a solução é contar pros pais ou pros amigos, ou eles acham que a melhor solução é ficar quieto, não dizer nada, guardar tudo para si mesmo. Só que na verdade, os dois estão errados. E eu vou te explicar claramente. Toda vez que você guarda uma mágoa, um ódio, uma ansiedade, sabe? Guardar esse sentimento e carregar esse sentimento, sabe? Colocar numa sacolinha e viver carregando esse sentimento. Sabe o que acontece? Vai fazer mal pra você. Vai fazer mal pra você. Vai começar a destruir parte do seu corpo. O que causa doenças. Sabe? A raiva destrói tal parte do corpo. A ansiedade destrói tal parte do corpo. Não tô dizendo que existem sentimentos bons e ruins. Eu acredito que todos os sentimentos, eles são bons sim, porque Deus criou eles, né? Porque Deus criou. E Deus criou no momento do Jardim do Éden, ou seja, não era para existir sentimentos ruins. Mas a forma como a pessoa interpreta aquilo, a forma como a pessoa usa aquilo, faz mal. Porque se a pessoa ela viver da ansiedade,
não faz bem. Eu vou dar um exemplo, o medo. O medo. Viver no medo não é bom. Medo de investir no seu projeto, medo de, sei lá, andar de bicicleta, isso não é um medo bom. O medo bom é aquele medo que ele tem medo de passar a rua sem olhar pros dois lados, entende? Esse é o medo bom, aquele é o medo ruim. Só que o problema é que as pessoas carregam isso. Tem pessoas que carregam esses sentimentos. Porque até mesmo a felicidade ela pode ser ruim. Porque se a sua felicidade for assim, sabe, for assim, talvez o uso de drogas, ou talvez, sabe, de forma espontânea, talvez festas, se a sua felicidade for assim, vai dar ruim, vai dar ruim. Porque até mesmo a felicidade de forma exagerada, de forma descontrolada, de forma de explosão assim em relação a pico, não vai dar certo. Eu não tô dizendo que você não pode ser feliz. Eu tô dizendo que sim, você deve ser muito feliz. Só que seu feliz não pode ser assim, como estivesse usando uma droga. Seu feliz tem que ser assim, ó. Sendo que, vamos dizer que quando você sobe, cada seu novo neutro, seu momento neutro de felicidade começa aumentando. Quanto mais você ajuda as pessoas, mais sua felicidade ela aumenta. Aumenta no sentido neutro, não como tomar uma droga, vamos dizer assim, que dá pico. Não como ver vários vídeos curtos que dão dopamina. Entende o que eu tô querendo dizer aqui? Que carregar esses sentimentos, raiva, mágoa, vai acabar destruindo cada parte do seu corpo. Eu tô com preguiça de colocar aqui, mas vai destruindo. Por quê? Porque o que eu quero dizer destruindo? Quer dizer gerando doenças que vão atacar, exemplo, o rim, a tireoide, por aí vai. O que, no final, causam o quê? Causa morte. Eu podia até colocar aqui, mas tô com preguiça de colocar onde cada um destrói. O que você tem que entender é que se você carregar esses sentimentos, vão começar a te destruir por dentro. Só que, em contraponto, se você pegar e soltar tudo que você está dizendo, falar para os seus pais narcisistas, falar para amigos falsos, sabe o que vai acontecer? Eles podem dizer que isso é bobeira, que você tá dando desculpa, que depressão é coisa de brincadeira, e isso vai fazer você piorar, porque tem gente que não quer te ajudar, gente que é ignorante, que vai falar coisas pra te jogar pra baixo, sabe? Tem gente que é fracassado, que não conseguiu nada na vida e acha que você não vai conseguir. Tem gente que é tão ignorante que acha que depressão é brincadeira, entende? Porque se você falar para as pessoas erradas, pessoas que não querem o seu bem, eles vão te machucar. Vão te machucar bastante. Mas só que se você guardar pra si mesmo, vai dar errado também, porque vai explodir. É como engolir uma bomba relógio. Mas calma, entenda esse ponto importante. Se você tem gente que te apoia, sabe, gente que te ama, pessoa que te ama, pais que te amam, amigos que te amam, claro, você pode contar. Claro, você pode contar sim, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. E porque mesmo os pais sendo bons, tem assuntos que mesmo os pais bons não pode ser falado pra eles. Porque você pode ter pais bons no sentido, sabe, de amor, não no sentido perfeitos, mas no sentido de amor, de amigos verdadeiros, de pais verdadeiros, é isso que eu tô dizendo. Você pode sim falar, mas também tem situações, mesmo que eles sejam verdadeiros, tem assuntos que não podem ser falados pra eles. Isso acontece muito comigo, porque tem assuntos que eu não posso falar para eles para não causar um certo problema. Exemplo desse canal. Se eu começasse a falar quanta coisa errada, ou às vezes que eu sentia ansiedade com esse canal, isso podia fazer minha mãe, sabe, começar a duvidar, começar a ter ansiedade, sabe? Se eu começar só a falar coisas erradas que estão dando no canal, vai causar mais problemas. Bem, problemas no sentido de gerar preocupação, sabe? Essas coisas aí. Então eu não falo. Eu só falei as coisas boas que acontecem. Outro motivo também, que mesmo seus pais sendo bons, mesmo você podendo falar com eles, você talvez não está preparado. Você não está preparado mentalmente para se abrir, para falar isso para eles. Então, preste atenção, escute bem o que eu vou dizer. Porque eu vou falar solução porque é o que funcionou pra mim. Porque essa solução que funcionou pra mim foi muito importante. E eu espero que isso possa te ajudar. Então, presta muita atenção. No meu pior momento da minha vida, onde que eu fiz a pior escolha, que era aceitar um relacionamento que eu nunca deveria ter aceitado por conta que eu era uma criança, sabe? Que eu não tinha maturidade, não tinha conhecimento, eu era ignorante, nossa, só deu merda. Esse relacionamento me jogou mais do que pra baixo, mais do que no fundo do poço. Eu tava lá no fundo do poço. Eu me lembro daquele sentimento que eu senti naquele momento. Foi o pior sentimento do mundo. É como se fosse que o meu coração estivesse num mar de fogo do inferno. Era um sentimento que não parava. Era uma sensação horrível. E depois disso eu fiquei muito pra baixo, muito negativo. E foi lá que eu fiquei em depressão mais uma vez. E eu não sabia o que acontecia. Já tentaram pessoas que veio falar comigo. Já tentaram uma certa igreja, que eu não falo o nome, tentar falar comigo naquela época. Naquele momento, foi muito ruim pra minha vida. Muito ruim, eu tava muito mal. Eu não sabia o que mais fazer, tava tudo nublado, sabe? É um momento que tava no fundo do poço. Até que eu tinha visto um vídeo, que era um vídeo chamado Cartas pra Deus. É onde que, quando você tá no pior momento difícil na sua vida, essa pessoa dá uma ideia de você pegar um papel e escrever nele uma carta para Deus.
Aí você pegava e guardava. Porque essa era uma forma de falar com Deus. E essa é a primeira dica que eu falo, que é faça cartas. Faça cartas para Deus. Pega um papel, ou se você quiser um digital, né? Digital, escreve uma carta para Deus. Mas só que é nessa carta, você tem que escrever rasgando o seu coração. Se for precisar falar palavrão, fale palavrão. Se for falar que você odeia Deus, que você não confia em Deus, fale tudo. Fale sem nenhum filtro. Até mesmo, pensa bem, até mesmo Jacó lutou contra o anjo. E caíram na porrada aí, o Jacó lutando contra o anjo, velho. E ainda assim conseguiu a bênção. Não é meio curioso, né? Mas pensa bem. Olha aqui, escreva para Deus, sabe? Rasga o coração diante de Deus, porque Deus sabe a timeline, Deus sabe tudo que você vai falar antes mesmo de você escrever no papel, antes mesmo de você abrir a boca. Então pega lá, pega um papel do seu digital e escreva uma carta para Deus. Abre esse coração, rasgue, porque eu tinha feito muitas cartas, mas muitas cartas. E quando eu pego e leio uma, eu consigo sentir a dor. Nossa, era muito pesado o que estava escrito nas cartas. A segunda coisa aqui, que também aconteceu quando no firmamento da minha vida, é que lembra quando eu disse que mesmo sendo um país bom, tem coisa que não pode ser dita? Então, isso aconteceu comigo, né, naquele momento. E eu comecei a falar também com uma pessoa que era o Ditinho, né, Ditinho, né, que era da minha cidade lá. Comecei a conversar com essa pessoa e, cara, ele era o meu professor, né, e, cara, era muito bom conversar com ele. Era meio que abrir, mesmo ele tendo uma religião diferente, não que eu tenha uma religião, mas com toda a educação, aquela religião, mesmo não sabendo muito a fundo, pelo que eu vi dela, são coisas que não são bíblicas. É uma religião que é foco na Bíblia, mas só que não são coisas bíblicas. Eu tô falando coisa de santos, sabe? Essas coisas aí, tá? Se você acredita, tudo bem, eu respeito. Mas eu não acredito e eu não tenho nenhuma religião. Eu acredito em Deus, mas eu acredito que a verdadeira religião é aquela onde que ajudamos os órfãos e as viúvas. Em outras palavras, é aquela que ajudamos as outras pessoas. Essa é a verdadeira religião e está escrito na Bíblia. Mas voltando. Eu conversei com aquela pessoa e o ponto principal, converse com as pessoas certas. Porque o que eu tava falando no momento, eu não podia falar para minha mãe, pro meu pai, nem pro meu irmão. Nem para nenhum amigo. Nem para nenhum amigo. Zero, ó. Zero absoluto. Mas para ele eu pude falar. Terceira coisa também. Rasgue o seu coração diante a Deus. Porque muitas vezes eu fiz uma coisa que é muito importante nesses momentos onde você tá no fundo do poço. Rasgue seu coração diante a Deus. Deita na cama, fica sentado, desliga a luz, não importa. Rasgue seu coração. É a mesma coisa da carta. Porque carta é uma forma de falar com Deus. Mas o que eu quero que você aprenda é que não é apenas orar a Deus, não é apenas conversar com Deus. É rasgar o seu coração diante de Deus. É ser mais sincero que você pode. É xingar, é falar que você não acredita. Sabe? Rasgue seu coração diante de Deus. Fale a verdade. Porque Deus quer que a gente chegue e converse com Ele. Deus não vai chegar e espantar a gente, não. Deus quer que a gente converse com Ele. Porque Deus quer te ajudar. Ele não quer que você viva sofrendo. Ele não quer que você viva uma vida desgraçada, uma vida medíocre. Ele não quer isso. E a outra parte aqui que você tem que entender é uma coisa. Você tem esses sentimentos dentro do seu coração, esses sentimentos. E eu falo, você não precisa dizer para todo mundo, mas você não precisa guardar para você mesmo. Sabe? Se você puder falar com as pessoas certas, fale. Mas o que você tem que fazer, que é o muito importante, é largar. Você pode orar a Deus, você pode escrever uma carta para Deus e você pode fazer qualquer coisa que tire isso dentro de você. Como assim, Guilherme? Não entendi nada. Você pode desenhar, você pode tocar violão, você pode escrever uma história. Porque, se eu não me engano, até um cantor lá chamado Kamaitachi, ele tinha escrevido uma música, se eu não me engano, era alguma coisa arco-íris lá. Arco-íris. Enfim, eu não me lembro o nome da música, mas só que ele tinha escrevido quando ele tinha recebido uma decepção amorosa. E quem sabe você pode usar esse momento ruim na sua vida pra criar uma história impactante. Quem sabe, né? Quem sabe você consegue usar isso. Mas olha, o que eu quero dizer, não guarde pra si mesmo. Solte, fale pra Deus. Ou você fale pra Deus, escreva no papel se quiser, no digital, toque violão, compõe uma música, cria uma história, faça um desenho, mas não guarde esse sentimento pra você, porque é uma bomba relógio. Mas também não fale para as pessoas erradas, para elas não chegarem a dar uma voadora em você. Fale para as pessoas que te amam, pessoas que querem ver você bem, pessoas que querem te ajudar de verdade. Você não precisa sentir que você tem que levar todos esses sentimentos para sua casa, para dentro da sua casa. Apenas deixe ele na porta, não precisa levar para dentro. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrado e salvos de espírito abatido. Só que se você sente uma dor, que você não gosta do que você vê no espelho, não gosta da sua aparência, não gosta do jeito que você é, eu fiz esse vídeo pra você. Muito obrigado por assistir o vídeo, fique com Deus e até.